Olá, meus queridos irmãos, meus amados irmãos, estamos aqui com mais um discipulado para você. Hoje estamos terminando mais uma obra que nós chamamos ela de primeira fase. Primeira fase são os cursos: conhecendo Deus, fazendo a sua vontade, a mente de Cristo, em missão com Deus, batalha espiritual. E agora nós temos o último curso dessa primeira fase, que é a liderança de Jesus. Então hoje nós vamos finalizar na nossa aula, na nossa quinta semana, ela foi elaborada em 6 aulas, porque tivemos que dividir a aula anterior, que é muito importante, e hoje vamos entrar para a nossa última aula. Então eu queria, antes de tudo, lhes pedir aí carinhosamente o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva no canal, porque temos muito ainda para apresentar para os irmãos aqui, intermédio de cursos. Temos ainda a segunda fase, que são dois cursos, que é evangelismo, sentinela de oração e evangelismo de oração. Então, temos ainda 2 cursos, e a terceira fase, que é a última, elas são diversos livros que vamos trabalhar em cima exclusivamente sobre discipulado no modo geral, ok? Vamos lá, hoje nós vamos para a nossa quinta aula, e aqui no nosso livro chama de semana 5, ou quinta semana. Vamos falar sobre como servir em uma equipe ministerial, Vamos aqui falar sobre isso hoje. Vamos lá, vamos ler a nossa introdução. Greg é líder e membro de uma equipe. Ele tem dirigido e participado de várias equipes ministeriais em nossa igreja. A primeira de que me recordo foi a equipe da dispensa de comida. Naquele tempo, tínhamos várias necessidades para atender a longo prazo. Uma delas era uma família cujo responsável pela fonte de renda havia sido libertado da prisão. Eles precisavam de ajuda até que pudessem se firmar. Precisavam de comida e de roupas. Tínhamos que encontrar uma forma de ajudá-los. Greg e outros de sua classe da escola dominical reuniram um grupo de famílias que, de forma rotativa, compravam alimentos semanalmente para essas pessoas. Cada família desfrutava a alegria e a responsabilidade de cuidar daqueles necessitados. Enquanto Greg e a sua equipe continuavam a servir desta maneira, souberam de outros que também necessitavam de alimentos. Decidiram então criar uma dispensa de comida para pessoas da igreja e da comunidade. Greg e seu grupo construíram uma dispensa debaixo da escada, pediam alimentos a outros e os levavam aos necessitados. Essa foi a primeira vez que observei o poder de equipes ministeriais. Essa equipe já não existe em nossa igreja, mas agora Greg lidera outra que está recolhendo roupas para enviar à Rússia. Ele é um líder servo que sabe que é mais eficiente quando se une a outros para satisfazer uma necessidade. Os líderes servos unem-se a outros para servir. Eles sabem que a liderança eficiente não é uma carreira solo. A liderança é um trabalho de equipe. O líder servo também sabe que é em equipe que se consegue levar a bola pelo campo até o gol. Ele sabe que é mais eficiente quando se une a outros, já preparados para satisfazer uma necessidade específica. O ministério de Jesus na terra girava em torno da criação de um grupo de seguidores íntimos, que a quem chamou, equipou e mobilizou para o ministério. Depois de Jesus ter completado a sua missão na terra, esses discípulos continuaram levando a mensagem da salvação de Deus ao mundo. Jesus exemplificou o ministério em equipe com os que chamou a ser líderes servos.
Essa semana estudaremos esta equipe ministerial. Você aprenderá alguns princípios básicos a respeito do trabalho em grupo e será encorajado a começar uma equipe ministerial como parte de seu trabalho como líder servo. Essa semana conclui seu estudo de liderança de Jesus. Provavelmente você vai desejar gastar algum tempo para considerar, à luz desse estudo, onde Cristo quer que você sirva. Este curso não termina seu estudo da liderança com atitude de servo. Ele é somente o começo. Aqui começa a nossa carreira ministerial como líderes. Assim fui eu comecei assim também, amados. Comecei liderando uma equipe de evangelismo na época, né? E com muita eficiência, Deus me deu graça para isso, né? E nós mobilizamos o grupo a trabalhar e até hoje temos histórias para ser contada, né? Isso tudo. Vamos lá? Vamos para o dia 1. O dia 1 vai falar sobre unidade. É fundamental. Se uma equipe não tem unidade, dificilmente ela vai continuar o seu trabalho. Vamos lá? Liderança, como já falamos, não é uma carreira solo. É como um esporte de equipe. Um líder é o mais semelhante a um jogador de um time de futebol do que um tenista numa competição. Os líderes não são planejadores solitários. Eles envolvem outros para juntos alcançarem uma meta comum. Os líderes de equipe são como treinadores de atletas. Você não será um bom líder enquanto não incluir em suas tarefas os que lidera. Os líderes fracassaram quando creem que seus esforços solitários alcançarão a meta do grupo. Então, a parte importante de um líder de equipe é justamente ele ter essa consciência de que ele tem que envolver todos no trabalho. Talvez esse seja o problema, que alguns líderes querem tomar para si o trabalho e não querem envolver. Tem que envolver, cada um fazer a sua parte como líder. O propósito desse estudo é que você se torne um líder servo de uma equipe ministerial. Líderes servos servem melhor quando fazem com que outros fazem com outros. Geralmente 2 ou mais pessoas satisfazem melhor a necessidade de que às vezes surgem, do que quando uma só pessoa atua. Como líder, você servirá melhor unindo-se a outros, né? Então, vamos aqui aprender isso tudo, né? Aprender como você deve liderar, né? Temos aqui na Bíblia vários exemplos disso, né? Líder, na verdade, eles não são conclamados ali em eleição ou não. O líder ele aparece quando as coisas estão ruins. Aí aparece o líder e exatamente aí que vai acontecer a grande investida desse grupo. Por isso que Jesus, quando ele não envia uma pessoa só, ele envia de 2 em 2 para fazer o trabalho da missão evangelística. Porque é um trabalho de equipe. Então, ali vai funcionar o que a equipe está trabalhando, né? Vamos lá? Jesus e a equipe ministerial. Nós temos aqui Jesus com a sua equipe, né? Ali ele mostra, ensina, testifica, chama atenção, briga, e em modo geral. Então, amados, Jesus mostra para os seus discípulos o que eles poderiam fazer. Tem uma ocasião que quando ele desce ali do monte, onde houve aquele trabalho, onde houve aquele momento de glória, da transfiguração, quando ele desce, os discípulos estavam com um problema lá embaixo. Um jovem estava endemoniado
e os seus discípulos, isto é, os 9 que ficaram lá embaixo, não conseguiram expulsar aquele demônio na pessoa, naquele jovem. E depois Jesus faz o trabalho da expulsão. Os discípulos perguntam a ele, mas por que não puderam? Porque esse trabalho é feito com jejum e oração. E é conjunto isso. Todos têm que estar envolvidos nesse objetivo. Quando nós falamos jejum e oração, fala que todos devem estar em comunhão com Deus, todos devem que estar sempre na forma de sacrifício, né? Todos envolvidos no sacrifício, todos envolvidos na comunhão, todos envolvidos na adoração ao Senhor. Então é isso que vai fazer funcionar o trabalho de equipe. E eu até coloquei aqui, por ter seus seguidores mais próximos constantemente, consigo, Jesus demonstrou que as melhores lições provêm na aula da experiência. Então agora eles vão aprender uma experiência a lidar com situações adversas. Por isso que quando nós estamos trabalhando, precisamos sempre estar próximo da nossa liderança, aprendendo com a liderança. Eu, particularmente como líder, né, procuro trazer para as pessoas que estão ali na igreja tudo aquilo que eu já passei. Eu tenho mestres, eu tive mentores, homens que a qual me levantaram no ministério, né, pessoas que a qual fizeram ser o que eu sou hoje, né, e na forma que eu penso, na forma no incentivo que me deram para estudar a Escritura Sagrada, né. Então, Jesus, por sua vez, ele deu exemplo, e esses homens também davam exemplo. Nós precisamos também dar esse exemplo para as pessoas, né? E nós temos aqui no capítulo, está registrado aqui no capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, nós podemos até observar isso aqui direitinho. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, aí você pode até saber a Bíblia aí. Observe só como é que é o trabalho de equipe. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, e o tetrarca e Saulo. Quando eles estavam orando o Senhor, orando o Senhor e jejuando, olha só aqui, oração e jejum, está observando? O Espírito Santo disse, separa-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, né, olha só, jejum e oração, e pondo as mãos sobre eles, os despediram. Observe aqui, meus amados, é que o trabalho conjunto, que eles estavam orando e jejuando. Uma equipe que não faz isso, deixa eu beber aqui, a garganta por aí. Quando a equipe não entra por esse propósito, aí fica mais complicado, fica difícil mesmo poder uma equipe entender, ou que a igreja venha entender, né, o objetivo do que é um ministério. O ministério não é apenas para sentarmos em uma cadeira de uma tribuna e ficarmos ali exibindo o nosso terno de grande valor, de bonito, todo gomado, ou apresentarmos uma boa retórica, uma boa pregação, bem elaborado, retoricamente bem falado. Não. Ministério é para servir, e ali todos têm que estar reunidos. A pergunta que tem aqui, por que uma equipe? A família, né, é o exemplo disso. Uma família desunida, o lar ele é completamente fora de produção. Vamos lá. Uma equipe é um grupo de pessoas unidas por um compromisso para alcançar uma meta comum. Uma equipe pode ser um grupo de estudantes universitários que joguem futebol, um conjunto de pesquisadores buscando a cura para uma enfermidade, ou um conjunto de obreiros da escola dominical ensinando a Bíblia a crianças de 4 anos. Uma equipe pode colocar um engenho espacial em Marte ou alimentar os pobres.
O mundo dos negócios reconhece o poder das equipes. A Escola Administrativa de Negócios Universitário de Harvard disse que uma equipe é um pequeno número de pessoas que têm habilidades complementares que estão comprometidas com um propósito comum, metas a alcançar e metodologia com as quais se responsabilizam mutuamente. Assim, a equipe se aplica à liderança. Assim, como a equipe se aplica à liderança que serve a igreja? Vamos lá, dedicamos 4 semanas a estudar liderança com a equipe de servo e a importância de atender necessidades. Essa liderança começa quando um discípulo assume o papel de servo para satisfazer uma necessidade. A liderança que serve também está relacionada a colocar-se de lado para que Cristo seja o Senhor. A equipe ministerial propicia ao líder servo uma forma de multiplicar o chamamento para satisfazer a necessidade dos outros. Então você observe aqui que tudo está em função das necessidades das outras pessoas. A igreja, na verdade, quando ela vai criar uma equipe ministerial, é para cuidar da igreja, é para suprir a necessidade da igreja, seja quais elas forem. Então, quando a igreja, essa equipe olha somente para si mesmo, aí fica mais complicado. A igreja passa necessidade, né? E não estou falando necessidade de comida, de roupa, não. É exatamente a necessidade espiritual. E hoje, infelizmente, em alguns casos, né, podemos até ousadamente dizer que em muitos casos, a necessidade está sendo extrema. Né? As pessoas não estão compreendendo os seus deveres com Cristo como deveriam cumprir. As pregações estão sendo mais, me perdoe novamente falar sobre isso, mas é mais pregações coach, é mais pregações de autoajuda do que propriamente mensagens que despertam a fé das pessoas, que despertam as pessoas a buscarem a Deus. Porque quando se fala em coach, mensagem de coach, quando eu sempre falo aqui, às vezes vocês me acompanham, devem observar, estou falando de mensagens que você traz as pessoas para você e não para Deus. E esse não é o objetivo da palavra de Deus, não é esse o objetivo do ministério. O nosso trabalho como pastores, como ensinadores, como pregadores, é fazer que as pessoas elas dependam exclusivamente de Deus. Por mais que elas tenham as suas autoridades espirituais, por mais que elas tenham os seus líderes espirituais, mas elas têm que depender, nós temos que ensiná-las a dependerem exclusivamente de Deus, porque em determinadas horas o líder não vai estar lá, em determinadas horas o líder não vai poder acudir elas. E aí, como é que fica a situação? Aí tem que esperar chegar aquele culto, aonde vai ter aquela pregação. Irmãos, é complicado, como líderes irresponsáveis, traz as pessoas para si e não para Deus. Então as mensagens de autoajuda, elas levam as pessoas para si e não para Deus. Os pregadores de coaches aí, é exatamente porque é quase a mesma coisa, né? Então vamos falar aqui sobre unidade, capacitação, responsabilidade e mentor. Vamos lá. Uma equipe começa quando você se une a outros. Então tá aí. Se você entrar para uma equipe, é por isso que eu falo, irmãos, eu volto a frisar sobre isso, sobre as questões de as pessoas acharem que não devam cultuar ao Senhor. Eu conheço pessoas que elas não membram a igreja, não frequentam regularmente ou não frequentam quase nenhum culto, porque elas acham que os pastores têm que andar segundo o que eles pensam. Eu já tive um problema sério com pessoas desse nível, né? E que pessoas queriam ditar o que eu tenho que fazer na igreja, né? Eu tive problema com pessoas que não queriam ouvir um não, assim, por exemplo. É um problema muito sério isso. Então você aí, meu amado irmão, que quer crescer, para querer ser o bambambam. Né? Obedeça a sua liderança. Mas pastor, minha liderança não importa como é que é a sua liderança, tem que obedecer ela. Tem que obedecer ela. Às vezes aquilo que você parece que é ruim, pode muito bem ser aquilo que Deus quer que você aprenda. Lembra de Davi. Davi é o maior exemplo disso, né?
Davi estava sendo perseguido por Saul. Ele aprendeu muito com as perseguições de Saul. Ele nunca se rebelou contra Saul. Você pode observar isso na Escritura. Uma equipe é formada para alcançar um objetivo comum. Então vamos lá, qual é o objetivo do Evangelho? Esse é o trabalho da liderança, né? Trazer as pessoas para eles, para Deus, envolvê-las em Deus, envolvê-las com o objetivo que é buscar ao Senhor. As equipes têm um objetivo para o qual são formadas, que as dirige ao longo da sua existência. Logo que alcança esse objetivo, o grupo se dispersa ou reorienta a sua energia para outras metas. Esse é o trabalho. Acabou a meta, acabou o objetivo, né? Você alcançou o objetivo, agora vamos passar para outras pessoas. Vamos trabalhar para que outras pessoas alcancem, né? Vamos começar a dispersar a turma. Na igreja primitiva, é engraçado isso, falar isso, que enquanto eles... Hoje está um pigarro danado aqui, né? E enquanto eles estavam lá presos em Jerusalém, aí o que Deus fez? Criou um problema para eles. Permitiu que eles fossem perseguidos. E a perseguição fez com que eles fossem para outros campos para seguir a missão de Deus. Jesus insistiu em que seus seguidores tivessem os mesmos valores e propósito que ele. Então, esse é o objetivo nosso. Esse é meu objetivo como pastor. É mostrar para vocês, mostrar para a igreja onde eu dirijo, onde eu pastoreio, que o objetivo ali é que as pessoas tenham a mesma mentalidade e sigam o mesmo projeto que eu. Eu tenho um mestre chamado, agora ele não está mais entre nós, que é o saudoso pastor Raimundo Linhares. Tenho com muita honra dizer este nome e com muito respeito, por mais que ele não esteja mais no nosso meio, mas ele foi um grande exemplo para mim. Hoje eu aprendi a questão missionária, o que é fazer missão, o que é o evangelho, de alguma forma, porque aquele homem, porque eu sentava ali no seu sofá, na sua casa, para ouvir as suas histórias, para ouvir os seus ensinamentos, e isso me trouxe experiência mais tarde, porque tudo que eu fazia, eu estava pensando no que aquele homem me ensinava. Tive também na cidade de Teófilo Otoni, um senhor, um pastor chamado Geraldo Cândido. É ele que me lançou para o ministério. Hoje eu sou um pregador da palavra, hoje eu ensino, hoje eu prego. Eu agradeço a Deus, porque foi Deus que estabeleceu tudo isso e Ele que me deu as oportunidades para eu trabalhar. E com isso eu consegui alcançar aquilo que Deus queria comigo. Então, observe somente o que Jesus diz aqui em Mateus capítulo 12, versículo 30. Quem não é por mim é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Então, tá aí. Quem não se ajuntar com Jesus, quem não ajuntar com os princípios de Jesus, então tudo que quando nós vamos pregar, ensinar, nunca se esqueça disso, líderes. E você que está sendo formado como líder, nunca se esqueça de um detalhe. Temos que ensinar os princípios de Jesus, não é os meus princípios, Agora, se você cumpriu os princípios de Cristo, aí você pode dar um exemplo que você conseguiu alcançar os princípios de Cristo e ensinar que as pessoas também, como você alcançou, eles também irão alcançar. É diferente, mas você não vai passar os seus princípios, aquilo que você alcançou em Cristo Jesus. Vamos lá, os membros de uma equipe estão profundamente convencidos de ter uma razão importante para estarem juntos. Isso dá ao grupo um sentido de unidade, de propósito, e que são a cola que mantém unido o grupo até que o objetivo seja alcançado. A divisão em um grupo pode ser mortal na sua existência. Nós temos algum exemplo, eu coloquei aqui, um exemplo muito prático. Em 94,
aquela seleção brasileira que estava completamente fora, né, na imaginação de qualquer brasileiro que poderia ganhar aquela Copa. E ela se classifica, né, numa forma inesperada no último jogo contra o Uruguai, com 2 gols do Romário, né, e vai para a Copa desacreditada. E uma coisa que me chamou a atenção, né, é que quando eles entram em campo, eles entram de mãos dadas, né, mostrando que ali existia um grupo que estava unidos por um único propósito: ganhar aquele título. E assim foi feito. E assim ganharam o título, ali ganharam o título da Copa do Mundo. Então, observe, amados, que a gente precisa entender que a união do grupo ela é de suma importância. Uma igreja precisa estar focada. Por isso que uma igreja tem que estar focada no que o seu líder ensina, né? Eu, particularmente, quando eu prego na igreja, eu prego tudo aquilo que for preciso para trazer a união das pessoas na igreja. Nós temos que fazer isso. E a igreja precisa estar entendendo isso também. Tá bom? Vamos lá. Quando uma equipe está unida, temos visto que Jesus insistiu em que a unidade fosse característica da sua equipe ministerial de discípulos. Outro sinal de unidade é que ele delegou autoridade e responsabilidade aos membros do seu grupo. Como líder do grupo, Jesus deu exemplo de liderança compartilhada. É isso que temos que fazer, compartilhar liderança. É por isso que a equipe é chamada equipe ministerial. Nós temos hoje no nosso Brasil, né, o presidente da República, e temos os ministros, a qual eles vão ajudar, né, o presidente a governar o nosso país. Também na igreja funciona da mesma forma. Né, que você vai chamar pessoas para o ministério para ajudar você, ó pastor, a governar a igreja. Só que as ordens ou tudo que será ditado na igreja será pelo pastor. Então, alguns do ministério, né, eu tenho a lamentar por isso, né, que as pessoas querem ditar regras ao pastor. Ao contrário, nunca façam isso. Né? Nunca façam isso, você que está aí, tá bom, irmão? Senão você vai ter problemas seríssimos mais tarde. Vamos pular aqui? Jesus deu aos discípulos as autoridades sobre espíritos imundos que encontrariam. Jesus instruiu para que não levasse nada, exceto o cajado da viagem. Também não deveria levar roupas extra, né? E deveriam ficar na mesma casa em cada lugar em que entrasse. Se alguém não recebesse bem, deveria sacudir os pés, do sinal de desaprovação. A dupla saíram e pregaram o evangelho, experimentaram o êxito. Jesus compartilhou sua liderança com as equipes ao enviá-las e dar-lhes poder para que fizessem o que ele lhes havia comissionado a fazer. Mas só antes que eles fizessem isso tudo aqui, Jesus estabeleceu algumas recomendações. E eles, obedecendo a essas recomendações, e aí talvez seja o problema da questão. A questão seja esse problema. Muitas vezes, dentro das igrejas, dentro dos ministérios, não querem cumprir esses requisitos. E, por outro lado, também existem alguns pastores que não ensinam, né, que deveriam também ensinam esses requisitos, essas recomendações para as pessoas que estão surgindo no ministério. Evangelizar não é simplesmente falar. Nós temos um curso que eu quero já antecipar a você, que vamos trazer aqui para o canal, que é Evangelismo de Oração. Fique ligado no canal, inscreva, sinalize o sininho, para que quando eu trazer esse curso para cá para o canal, você esteja já... você possa participar desse curso, ok? Vamos lá? Líderes servos de uma equipe ministerial devem manter um equilíbrio para fazer as coisas eles mesmos, encorajar outros a participar. E assim por diante deve ser o nosso trabalho. Vamos lá?
Recapacitar. Uma coisa que é muito importante, sobretudo, que capacidade, nós pastores não precisamos de pessoas capacitadas. Existe um equívoco aí de pastores receberem pessoas, entre aspas, capacitados para o ministério. É um problema, irmãos. Um problema. Sempre aconselhei meus amigos pastores, quando estavam formando ministérios, olha, em vez de você aceitar pessoas, entre aspas, capacitados, forme a sua própria equipe. Capacita-os. É difícil, é demorado, é longo prazo, não tem problema. Jesus, ele fez isso, ele capacitou, pegou aquelas pessoas que eram pescadores, pessoas iletradas, entre aspas, a palavra ignorante não é uma palavra pejorativa, mas uma palavra dentro do sistema ali. Eles eram ignorantes, não tinham conhecimento, e Jesus os capacitou, Jesus os treinou. É assim que tem que ser feito, para poder crescerem. Aqui temos uma palavra de Calvin Miller. Uma empresa ou uma igreja sempre tem uns poucos líderes, briguentos, indestrutivos e muitos seguidores indiferentes. Os seguidores precisam crer que são parte da equipe. Eles devem participar como líder no trabalho com o grupo que tem para fazer. Tal participação mudará o nível das coisas, colocando o objetivo no topo e atitude diferente no fundo. Aqui a palavra-chave do pensamento de Miller, de Calvin Miller, é participação. Você tem que envolver todos, independentes qual seja o estado deles. Tem que envolvê-los. Jesus envolveu todos eles, né? E segundo quando nós lemos a biografia de cada um deles, dos 12, você vai observar que eles eram complicadíssimos. Inclusive, nós temos o capítulo 9 de Lucas, onde nós vamos até comentar isso com muita propriedade nesse curso Evangelho de Oração. E vamos falar muito sobre isso, capítulo 9 de Lucas, né, que fala que Jesus teve um trabalhão com eles. Vamos lá? Cada membro é importante. Nunca vamos deixar isso sair fora do nosso controle como líderes. Cada membro da sua equipe é importante. Trabalhem sobre eles. Ontem mesmo, eu estou vendo uma série muito boa chamada SWAT, né? Vocês devem já estar cientes. E um membro da equipe da SWAT cometeu um erro muito grande, né? Então o líder da equipe, o que ele fez? Ele afastou esse componente da equipe, né? Tirou ele da equipe. Ele ficou muito revoltado, mas depois ele começou a entender tudo isso. E vejamos que uma palavra que disse que aquilo era preciso, o líder falando, para que ele pudesse crescer. Eu particularmente trabalho assim, né? Não é porque eu estou vendo a série da SWAT, é porque eu trabalho assim. Então esse líder me identifica muito comigo, né? Que a gente para um pouquinho, a gente tira um pouquinho, a gente dá uma secadinha primeiro para poder entender que precisa, né? E tem que chamar aquela atenção, mostrar uma realidade, um caminho, para poder eles entenderem que precisam crescer. Nosso trabalho como líder é fazer eles importantes na equipe. Mas isso não quer dizer que eles podem fazer o que eles quiserem. Nós temos ali que controlar tudo isso. Peter Drucker, né, diz o seguinte: o engano comum é acreditar que, como as pessoas estão como as pessoas estão todas na mesma equipe, deixa eu ler de novo, que eu embolei aqui, né? O engano comum é acreditar que, como as pessoas estão todas na mesma equipe, eles pensam e agem da mesma forma. Não é o que acontece. A finalidade de uma equipe é tornar eficaz a força, que são os pontos fortes, e cada um irrelevante em suas fraquezas. Isto é,
Aí vamos agora dividir. Por isso que nós falamos aqui na aula passada, na aula retrasada, na semana número 4, falamos sobre os temperamentos, que todos nós devemos entender e como fazer, como colocar as pessoas e como tirá-los ou como neutralizá-las de alguma forma. Por isso que é muito importante fazer isso, né? Muito importante fazer isso. Jesus, quando podemos vir aqui, Jesus capacitou todos os seus discípulos, usando justamente esse ponto, a questão do temperamento. Jesus trabalhou muito com o temperamento. Por exemplo, Pedro, João e Tiago eram pessoas muito temperamentais, né? Pedro era muito impulsivo. João e Tiago eram pessoas que tinham uma idade diferente, tanto que eles queriam que exterminasse, mandasse fogo, que me matasse todos os samaritanos. Enfim, eles tinham que mudar isso. E essa é o nosso objetivo como líder. Mudar essa mentalidade que as pessoas trazem do mundo, né? Tivemos aí uma aula com uma irmã lá da igreja que tem uma mentalidade completamente radical referente a determinados assuntos, e nós vamos lá procuramos mostrar para ela o outro lado sobre isso. Uma coisa interessante que você tem que tomar que é o que Jesus disse em Atos capítulo 1, versículo 8. É bem conhecido, mas eu quero ler para você. Diz assim: vocês receberão o poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Mas antes de você testemunhar, Jesus disse: vocês receberão o poder do Espírito Santo. É Ele que vai capacitá-los, é Ele que vai orientar vocês. Nós temos que trabalhar debaixo da orientação do Espírito Santo, e nada mais do que isso. Temos também o caso de Paulo aqui, que Paulo também capacitou os seus cooperadores. Temos aqui Áquila e Priscila, que são aquele casal abençoado, né? Que eles foram pessoas que Paulo os treinou, né? Para poder servir ao Senhor. Tá ok, meus queridos? Vamos lá? Vamos para Vamos para o número 3 agora, o dia 13, que é responsabilidade. Agora deixa eu falar aqui, que eu quero falar um pouquinho aqui. Responsabilidade torna o ministério em equipe possível. É a habilidade de responder por quem você é e pelo que tem feito. É o que une os membros da equipe trabalhando juntos para alcançar o mesmo objetivo. Com ela, os membros da equipe podem contar uns com os outros para fazer o que se comprometeram, né? Então, responsabilidade é exatamente você assumir a responsabilidade e o que foi determinado para o grupo. Então, responsabilidade, ela engloba duas coisas importantes: comportamento, que é que você tem que andar segundo o que foi ensinado, e vai levar também a outro nível também, que é relacionamento. Na responsabilidade, se você não tiver um comportamento adequado e não tiver relacionamento, aí a pessoa se torna uma pessoa irresponsável. Jesus ensinou que cada um dará conta a Deus, ao Deus Santo, por suas palavras e atos. Ele disse isso quando dirigia um grupo de líderes religiosos que o acusavam de trabalhar Satanás. O mestre disse: digo-vos, pois, que toda palavra fútil que os homens disserem hão de dar conta no juízo. Também Paulo os lembrou Romanos, lembrou os cristãos romanos que cada um dará conta de si mesmo diante de Deus. Então, vamos lá. Nós responderemos pelos nossos que nós falamos e pelo que nós agimos. É o cuidado. E nós, como pastores e líderes, temos que ensinar isso para as pessoas. Inclusive, estamos lá no trabalho na igreja em processo. Eu vou aproveitar aqui, né, já pensar muito mais sobre isso. Está entendendo? Mostra para eles, a tomar cuidado daquilo que falam, e tomar atitude e tomar cuidado. Nós tivemos esse tempo atrás aí, um problema sério na igreja, e eu tive que agir.
Fiquei muito triste com a atitude que uma das pessoas lá da igreja tomaram e deixei isso bem claro para ele, para essa pessoa. Vamos lá. Ser responsável perante Deus significa dar conta do seu comportamento. Dar conta significa simplesmente dizer a verdade sobre o que você tem feito e dito à pessoa que é responsável por você. É você ser responsável. É você dar conta daquilo que foi dado para você. Fez errado? Vai lá e mostra aonde, reconhece que você errou e procura consertar tudo isso. Vamos lá. A Bíblia ensina que responsabilidade é a parte do seu relacionamento com Deus. Quando a pessoa ela trabalha de uma forma incoerente, totalmente improvável a palavra de Deus, ela prova, na verdade, que não existe relacionamento com Deus. E, consequentemente, também não vai haver relacionamento com o grupo ou com a equipe, porque isso é automático. Como a pessoa vai provar que ele se relaciona bem com Deus? Ali com a sua equipe, entendendo as situações. Temos que tomar muito cuidado com isso. Líderes são responsáveis por sua equipe. Olha o que diz aqui, essa passagem bíblica que eu quero ler para você. Hebreus, capítulo 13, versículo 7. Olha o que diz aqui. Lembre-se dos seus líderes, as quais pregaram a palavra de Deus a vocês, e considerando-os atentamente a fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. É o caso, estamos aqui. O Hebreus insistiu para que o membro da igreja obedecesse seus líderes, por duas razões. Primeiramente, os líderes são responsáveis pelos membros da igreja, então tem que obedecer à liderança, porque eles são responsáveis. Você não é o líder da igreja, você não é o pastor da igreja. Eu sou o co-pastor, digamos assim, Eu dirijo uma igreja que tem um pastor presidente. Tudo que eu vier a fazer tem que estar dentro da filosofia dele, dentro daquilo que é o ministério. Eu não tenho que fugir dali. Uma coisa que eu não vou permitir que se colocar alguma coisa fora do contexto bíblico. Aí, meu irmão, aí não vai ter problemas. Eu vou ter que bater de frente para isso. Mas eu creio que até hoje não teve isso e nem vai ter. A outra, o seu trabalho será alegria em vez de uma carga se os membros o seguirem. Irmãos, quer ver uma coisa? Os membros, quando não querem seguir os pontos do ministério, eles se tornam, em vez de serem uma equipe que vai progredir, é uma equipe que vai pesar na liderança. Aí o líder tem que tomar atitude imediatamente sobre isso. Tem que logo tomar uma atitude logo imediata para acabar com isso logo imediatamente. O que não pode é deixar que as coisas sigam dessa forma. Vamos lá. Um líder feliz é uma vantagem para o grupo. Se um líder tem liberdade para liderar, então sente-se livre para levar o grupo na direção do seu objetivo comum. A pior coisa que tem é quando a liderança quando as pessoas querem pesar uma liderança. Já passei por isso, sei o que é isso, e por falta da minha atitude, eu quero dizer isso aqui bem claro, para que você também, líder, você aprenda essa lição que eu vou te dar, e por causa da minha omissão de tomar uma atitude drástica sobre essas pessoas, eu paguei um preço muito alto. Então, você não paga esse preço. Se você não pagar esse preço, toma atitude. Não quer seguir a orientação, então afaste eles. Mas pastor, eles são muito influentes. E que os influentes sigam essas pessoas. Então é sinal que eles não estão seguindo Jesus, estão seguindo essas pessoas rebeldes da igreja, porque são praticamente rebeldes. Rebeliou contra o líder, contrariou o líder, pesou a liderança do líder. Isso caracteriza a rebelião. Entendeu, querido? Rebelião. Vamos lá. Líderes são responsáveis pelo seu objetivo. Os líderes servos são responsáveis para manter a equipe focada em sua meta.
Então, é aqui. Vamos seguir isso aqui. Tudo tem uma meta? Então, vamos seguir essa meta, né? Então, é assim que tem que ser feito. Vamos lá? Vamos pular aqui, amados. Tem mais coisa aqui. Hoje a aula está sendo muito grande hoje. E a gente estamos resumindo o máximo possível aqui, né? Temos aqui responsabilidade entre membros da equipe, que é onde vamos trazer esse trabalho, né? Ao ministrar em equipe, significa ser responsável perante os demais membros e alcançar o objetivo comum. Isto é, fazer com que eles entendam. Por exemplo, nós temos aqui um exemplo disso, que Jesus teve um problema, que ali a mãe de Tiago e João deram uma ideia para que Jesus colocasse eles ao lado de Jesus. Isto desse para eles ali uma posição ao lado de Jesus, e os 10 ficaram ouvindo isso. E Jesus teve que contornar toda aquela situação, dizendo que a grandeza de um grande homem, de uma grande mulher, está quando ele serve a outros e não quando é servido. Então ele acabou com toda a confusão, dizendo somente essas questões aí. Então você vai chegar à situação que você vai ter que pedir sabedoria ao Senhor para isso. Vamos lá. Mentorear, que é o dia 4. O mentor é um guia que lidera outros para novos terrenos, pois ele já esteve ali antes. Por isso, está equipado para liderar. Mentores dão exemplo do que querem que seus seguidores façam. Suas ações pesam tanto quanto suas palavras. Agora, deixa eu falar um pouquinho sobre isso aqui, que é muito importante. Entra aí a questão de muitas pessoas quererem ser líderes. E eu queria entender, sabe, irmãos, tudo isso. Líderes que nunca pisaram em lugar nenhum. Líderes, pastores, que não leem Bíblia, que não estudam a palavra, que nem sequer têm um curso básico de teologia. É o mínimo que você tem que ter. Um curso básico. O certo é você ter um médio, um bacharel. Eu ainda não pude fazer o bacharel por questões financeiras, mas estamos aí orando para que Deus me dê condições. Se der, não der, eu já tenho médio de teologia. Vai ter que ter o mínimo, o básico. Pastores que não se prendem para estudar a palavra, não têm devocional, não param para ler. Prova isso pregando, prova isso falando, na dificuldade que eles têm para entender a Escritura, ou quando vão passar o ensinamento da Escritura, que não estuda, não aprende nada. Como é que eu vou ser mentor, sabe, irmãos, de alguém? Por exemplo, nós temos na nossa igreja hoje aqui, né, eu estou pregando aqui hoje, nesse dia, hoje é 22 de setembro de 2024, e hoje nós dirigimos uma igreja que tem uma irmã lá que ela se inspira naquilo que eu apresento para ela, né? Que eu prego na igreja. Nós temos um canal, ela está aqui no nosso canal, participando do nosso curso. Então, você precisa passar isso, pastores, líderes, para as pessoas. Como é que você vai passar? É por isso que hoje em dia as igrejas elas estão muito adotando a questão do culto de libertação, as campanhas, porque a campanha, na verdade, é um atalho, é uma forma preguiçosa, né, de um pastor colocar na igreja para poder chamar as pessoas para a igreja. Perdoe minha franqueza, mas é uma ação preguiçosa. É um pastor que não lê Bíblia, é um pastor que não estuda nada, é uma liderança que não mostra nada e quer de alguma forma mostrar a sua autoridade, falando, gritando dentro da igreja, berrando dentro da igreja. Perdoa a expressão, mas é revoltante isso. E aí as pessoas ficam na igreja em menção do que vai receber em oração. Esse não é o trabalho nosso como pastores. Eu lamento dizer sobre isso. Fico triste até mesmo mencionar isso, mas é uma realidade hoje. É a minha briga hoje, irmãos. Veja aí Paulo,
ensinando a Timóteo, vejo Paulo ensinando, né, numa grande lição ali, no capítulo de, deixa eu ver aqui, de Filemão. Ali estava aquele que estava preso com Paulo, era justamente o servo de Filemão, e ele ensina, escreve para Filemão a respeito da questão daquele rapaz que estava sendo solto. Então, histórias que Paulo sempre está pregando, mas Paulo mostrou isso na sua prática, no seu dia a dia. Paulo era um estudador da palavra de Deus. Vamos terminar? Os próximos passos vão lidos, servo. Primeiro passo, vamos lá, vamos dizer aqui os passos aqui e a gente vai terminando falando sobre eles. Faça um modelo de liderança com atitude de servo dado por Jesus o seu padrão para liderar. Seguir o exemplo de Jesus como líder, não o seu exemplo. Viu, queridos irmãos? Por isso que aqui é a liderança de Jesus. Temos outros, né, coisas que a gente vai aprender mais e mais. O segundo passo é: mantenha-se atento a como Deus está agindo em sua vida para moldá-lo como líder e servo. Seja atento. Aí fala que como eu posso usar os dons, usando os dons espirituais, as experiências, a nossa conduta como líder. Será que ela está conveniente, ela está correta naquilo que Jesus nos mostrou na sua escritura? Então é preciso que a gente faça uma avaliação sobre isso, de modo geral. Eu, particularmente, a gente tem que ter humildade. Por exemplo, eu tenho a minha esposa que ela sempre está ela fala algo que me chama a atenção. Não foi isso que você me ensinou. Você me ensinou sobre isso, eu estou fazendo aquilo que você me ensinou. Ai, que peso. A minha esposa faz isso. Ela é demais. Olha lá, terceiro passo. Continue a buscar formas de equipar outros para o ministério. Irmãos, tem que ter visão. Faça isso, ore a Deus, busque o Senhor, vá para monte se for preciso, né? Mas vá lá e buscar intimidade com Deus, buscar profundidade com Deus, mas que você possa mostrar formas para poder equipar essa equipe tua. Quarta, forme as equipes com outros para ministrar. Isto vai formando equipes para que venham equipar outros também para o ministério. Por exemplo, você tem uma equipe ministerial na igreja. Aí você, por exemplo, vamos lá, líder de diácono. Vou dar aqui um exemplo bem em tese aqui, um exemplo. Líder de diáconos. Você não vai precisar mais ter acesso diretamente aos diáconos. Se vê alguma coisa errada que os diáconos estão fazendo errado na igreja, você vai chamar o líder e vai conversar com ele para equipar. Eu tinha isso, né, na igreja antes que eu dirigia, um líder que eu chamava ele só, irmão, tem que agitar isso aqui porque assim é assado. Né? É ele que fazia a questão da ceia, né? Como formalizar a ceia, como fazer a ceia, como a equipe que iria ajudar na ceia, é ele que fazia. Então o pastor fica livre disso. Então o ministério é para isso. Né? Tem o superintendente da escola dominical, faz parte da equipe do ministério, que é onde vai equipar, que vai trabalhar na escola dominical e assim por diante. Entendeu? Você tem que formar a equipe. Bom, queridos irmãos, estamos terminando mais um curso. Né? Mais um curso. Eu fico feliz em poder terminar, né? mais uma obra. E eu sou grato a Deus por isso. Não é fácil, não. Deus sabe a minha vida cotidiana. Sabe que é difícil, às vezes parece fácil, parece estar tão simples, mas não. Tá bom, queridos? Na próxima aula, né, nos próprios vídeos que eu vou mostrar, vamos falar sobre 2 cursos. Primeiro curso, Sentinela de Oração e Evangelismo de Oração. É onde nós vamos falar, chamamos isso de segunda fase do nosso Instituto Didascalo aqui, discipulado para você, para levar você ao crescimento espiritual. Deus te abençoe. Até a próxima aula.
ao próximo curso, né? Sentinela de Oração. Deus os abençoe profundamente. Obrigado pela sua atenção.